Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso bloco 7 e vamos falar sobre a fração centesimal para podermos entrar no conteúdo razão. Aqui nós temos uma pequena definição de que toda fração, que nada mais é do que um número sobre outro número, 35 sobre 50, é uma divisão. E toda fração ela pode ser escrita na forma decimal. Decimal é aquele valor que tem vírgula, né? Então, a fração escrita nessa forma, nós já acabamos de falar, representa uma divisão. Para transformarmos essa fração em um número decimal, ou seja, em um valor que tem vírgula, é simplesmente fazer a divisão. Quanto é 35? Aí é só armar a conta, né? Vamos pôr um espaçozinho aqui, porque como 35 é menor, vamos precisar acrescentar zero. 35 dividido por 50, como eu acabei de falar. Sempre que este valor é menor do que o divisor, precisamos acrescentar um zero a este para que ele fique igual ou maior. E como é que fazemos isso? Sempre coloco zero e uma vírgula aqui no quociente, e isso nos permite acrescentar um zero aqui. Outro truque interessante da divisão é que, quando nós temos zeros no dividendo e zero no divisor, nós podemos cancelar. Cancelar quer dizer que eu vou tirar. Lembrando que eu só posso fazer isto se tiver a mesma quantidade. Tem um zero deste lado e um zero deste lado, então eu posso eliminar. Eliminou 1, eliminou 1. Sobrou o quê? 35 dividido por 5. Aí é só olhar na tabuada e vamos ver que vai dar 7. 7 vezes 5, 35. É sempre bom, gente, por mais trabalhoso que seja, escrever a continha lá. 35 para 35 é nada. Então, esta fração aqui, escrita na forma centesimal, é o quê? 0,7. Então, dando continuidade, vamos a mais uma fração. Lembrando que para o conteúdo do bloco 7, esse primeiro conteúdo, precisamos aprender essa divisão, transformar a fração em um número decimal, para depois transformá-lo na porcentagem. Mas vamos primeiro aprender a transformar num número decimal, um número com vírgula. Como eu já falei antes, fração é uma divisão. E sempre que fazemos a divisão dessa fração, vamos encontrar um número decimal. Como é que fica? Primeiro vamos armar essa divisão. 24 dividido por 64. Aqui eu já posso escrever um pouquinho afastado, porque eu sei que vou precisar acrescentar um valor aqui, porque o divisor, o 24 é menor do que o 64, né? O dividendo menor que o divisor, então quer dizer que eu vou ter que acrescentar um valor aqui. Então ficou 24 dividido por 64. Como eu não posso dividir o 24 porque é menor por 64, vamos começar colocando um zero aqui e uma vírgula. Esse zero e essa vírgula é para podermos acrescentar um zero no dividendo para que ele fique igual ou maior. Então ficou 240. Quanto é 240 dividido por 64? Um truque que eu gosto de usar é, eu pego os dois primeiros valores, e vou dividir pelo primeiro número aqui. Geralmente vai ser igual ou vai chegar próximo. Então vai ser o quê? Os dois primeiros valores, o 2 e o 4, é 24 e o primeiro é 6. 24 dividido por 6. 24 dividido por 6 vai dar 4, né? Esse valor que eu vou multiplicar é por 64. Então, vai ser 64 vezes 4. Para que tenhamos esse resultado. Aí é lógico, é só efetuar o cálculo. 64 vezes 4, multiplicando 4 por 64, deu 256. Este valor não vai servir porque passou de 240 e não pode passar. Tem que ser igual ou aproximado. Bem, imagine, se o 4 passou, é lógico que eu vou ter que multiplicar esse 64 pelo número menor. E lógico, se o 4 passou e eu quero o menor, vai ser o 3. 64 vezes 3.
Ao multiplicar 3 vezes 64, deu 192. Observe que o resultado aqui não passou do dividendo. Então, esse número vai servir porque este passou. Pegamos o valor que multiplicou, escreva no quociente, porque é a nossa resposta. E esse aqui vamos diminuir pelo dividendo. Menos 192. Ao diminuir, sobrou 48. Como sobrou, nós podemos continuar. Não tem mais nenhum valor para baixar, mas podemos dar continuidade. 48 dividido por 64, não pode. Já sabemos que quando o número é menor, nós vamos ter que acrescentar um zero para que ele fique maior. Como não tem mais nenhum para baixar, né? 48. Acrescentando o zero, como já tem a vírgula, eu posso acrescentar esse zero sem precisar aumentar nada. Então ficou 480 dividido por 64. Mais uma vez, vamos usar aquele truque. Eu pego esses dois primeiros e divido pelo primeiro aqui. 48 dividido por 6. Aí vai olhar na tabuada e vamos ver que vai dar o quê? Qual é o número que multiplicado por 6 dá 48? É o 8, né? Então vamos multiplicar o 8 pelo divisor, que é 64. Multiplicando deu 512. Lógico que 512 passou do número que eu estou dividindo, que é 480. Então, esse 8 aqui não vai servir porque passou. E você já sabe, se passou, vamos usar um número menor, que vai ser, se o 8 passou, vamos tentar o 7. Multiplicando aqui o 7 vezes 64, deu 448. Observe que o 448 não passou do número que estamos dividindo, então ele serve. Vamos pegar o 7, escrever aqui na resposta e vamos diminuir o resultado da multiplicação, 448, pelo número que estamos dividindo, que vai ficar. Ficou 32. 32 é menor do que o 64. Vamos continuar fazendo a divisão, né? Lógico. Acrescentamos um zero para que ele fique maior, sem aumentar nada aqui no quociente, porque já tem a vírgula, né? Se eu acrescentei só um zero, então não preciso acrescentar zeros aqui. 320 dividido por 64. Pegamos esses dois números, dividimos por esse primeiro. 32 dividido por 6. 32 dividido por 6, aí você vai imaginar qual é o número que eu vou multiplicar por 6 para dar 32. Na tabuada, vai observar que é o 5, né? E aí, vamos multiplicar esse 5 pelo 64. Armando a conta lá, é só multiplicar, que vai dar o mesmo resultado, ou seja, o 5 vai servir. Diminuímos, que vai dar 0, né? Esse 5 serviu, vamos pôr na resposta. Então, a resposta foi o quê? 0,375. Para saber se está certo, simplesmente multiplicamos a resposta pelo divisor. Então, para finalizarmos esse tema, a divisão de fração, né? Para obtermos um número decimal, vamos usar mais este exemplo. 18 por 25, ou seja, 18 dividido por 25, já sabe. Primeiro vamos armar a conta. Aqui na fração nós já podemos perceber que o numerador é menor, então significa que vamos ter que fazer aquele processo de transformar esse denominador num valor maior do que o divisor. Para isso é simples, sempre, observe, sempre colocamos 0, e acrescentamos um zero ao dividendo para que ele fique igual ou maior. 180 é maior que 25, então nós podemos dividir. Quanto é 180 dividido por 25? Lembrando daquele truquezinho, ó, eu junto esses dois números, 18, e divido pelo primeiro. 18 dividido por 2 vai dar 9. Aí você vai multiplicar o 9 vezes 25 para ver se dá 180. Para o vídeo não ficar muito longo, não vou mostrar aqui os cálculos, né? Aí você já sabe que é só multiplicar o valor por 25 para dar 180. No 9 vai passar o 8 também, então vai ser o 7. 7 vezes 25 vai dar 175. Aí é só diminuirmos, né, o resultado da multiplicação pelo dividendo. Fazendo a subtração,
sobrou 5. Esse 5 aqui nós vamos dividir por 25, lembrando que não tem mais nenhum número para baixar. Se não tem mais nenhum número para baixar e o valor é menor, eu vou ter que acrescentar um zero. Aí você vai lembrar da regra. Se eu acrescentar um zero aqui, eu vou ter que acrescentar um zero aqui. Não um só, né? Porque tem a vírgula, eu colocando um zero aqui, não precisa acrescentar lá por causa da vírgula. Aí ficou 50 dividido por 25, que vai dar, lógico, 2, né? 2 vezes 25, 50 para 50, nada. Lembrando, para saber se está correto, eu vou multiplicar a resposta pelo divisor. Multiplicando tem que ser igual a este valor.